Boa. Então a gente viu, né, que para ter um ponto de montagem eu preciso que o meu dispositivo, né, tenha um file system. Então é o que a gente vai fazer, né? Então a gente fez aqui a construção dessas partições, né, em cima desse dispositivo. Então agora a gente vai construir aí os file systems, né? Toda hora eu coloco errado, não. Perfeito. Então a gente vai usar aqui o MKFS, né, que é um... Vamos ver o que ele é. Basicamente o MKFS, tá, ele até, inclusive ele está depreciado, né? Mas ele, na verdade, ele usa esse cara aqui. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. É porque esse cara aqui está depreciado, né? O que a gente usa mesmo é os pontos, né? Aí eu teria que ir individual em cada um. Então eu vou pegar aqui o XT4. Vamos ler o manual dele. Bom, ele é usado para construir, né? File system do tipo XT2, XT3, XT4. Né? Ele basicamente ele faz a construção dos discos, no caso o file system, né? Na maioria das vezes os blocos padrões, né? O default do file system ele é mais que o suficiente para funcionar 90% das vezes, né? São raríssimas exceções que você precisa manipular o file system. No caso aqui, por exemplo, definir o tamanho do bloco, né? Definir um bloco maior, talvez você está trabalhando com arquivos muito grandes, né? Então, às vezes é interessante ter blocos maiores, etc. Né? Definir cluster size e etc. Né? Mas, no geral, a maioria das vezes, o default funciona. Aí você tem esse file system, você tem também o... Opa, quais os outros que nós podemos falar aqui? Nós temos... bom, a gente já falou desse, não vamos falar. O FAT é muito antigo, o Minix... Minix MS-DOS também não faz muito sentido. O NTFS é o que o Windows usa. O BFS, BRTF e tal. Bom, os mais importantes vão ser basicamente o XT4. Pode ser que em alguns lugares você encontre o XT3. O FAT você vai encontrar para os dispositivos, o FAT e o VFAT, né? Você vai encontrar para dispositivos USB, né? Por exemplo, um pendrive. Tem o XFS, que também é muito interessante, e tem o ZFS, mas o ZFS não está aqui. Provavelmente é um pacote à parte que tem para instalar, tá? Mas basicamente a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma instalação utilizando o XT3, o XT4, o do XFS e... Bom, a gente pode tentar fazer com o do VFAT. Não sei se vai ficar legal não, porque não é um dispositivo USB, né, de pendrive nem nada. Bom, posso fazer, vai, XT3, 4 e o XFS. Então vamos lá. A gente vai ver como é que eles vão reagir, né? Então eu tenho aqui esses dispositivos, vou usar aqui o MKFS, XT3 e vou apontar para o dispositivo SDB1. A gente vai fazer isso como super usuário. Então ele vai escrever os blocos, pronto, tá pronto. Vamos fazer agora para o 2. Já que o XT4. Mesma coisa, também já escreveu. O 3 aqui agora a gente vai usar o XFS. Também escreveu. E agora para o 4 a gente vai usar o VFAT. Beleza. Então aí. Beleza. Se eu fizer aqui no mount não vai me trazer informação nenhuma também, porque eu ainda não os montei, né? Então não tem nenhum ponto de montagem. Então voltando aqui, né, Opa. Então a gente vai fazer agora o ponto de montagem, né? Então eu vou montar o XVD B1 no disco 1. Tem que ser super usuário. No disco 2 vou montar a partição 2. No 3 a partição 3. No 4 a partição 4. Beleza? Então agora se eu fizer vai mostrar aqui aonde estão montados os meus discos, né? E os pontos de montagem, né? Se eu executar um df-h aqui
ele traz para mim quantidade de disco que está sendo usado. Aí alguém vai me perguntar assim, mas se o disco tem... Na verdade não foi 5 GB, tá? É porque o display mostrou 5 GB. Mas oficialmente esse é o tamanho original dele, tá? 4.9, perfeito? Mas se eu acabei de colocar o disco, por que já tem 1% de uso? Algumas pessoas podem se perguntar. Porque quando a gente trabalha com File System, né? O File System ele tem uma área de espaço que ele usa para armazenar os metadados, tá? E cada sistema tem um padrão mínimo que ele usa. No caso aqui está 1% para alguns tipos e 4% para outros, né? Ou seja, o tipo XFS, que foi o terceiro que eu instalei aqui, ele usa uma quantidade maior para fazer os metadados, então automaticamente ele vai consumir mais disco no primeiro momento, tá? Mais espaço no primeiro momento. Então a partir de agora eu posso jogar arquivos aqui dentro, que esses arquivos vão estar armazenados dentro do sistema, né? Dentro desses discos. Aí vamos supor agora que eu quero desmontar, né? Eu posso fazer uma mount -A e forçar, né? Com que todos os dispositivos, né, sejam desligados, né? Então eu forço com que todos eles sejam desligados, o que na minha concepção não é a melhor forma de desmontar dispositivo, tá? Porque às vezes você tem um dispositivo que ele não está sendo usado, mas ele é importante, ele vai ser desligado, aí depois você vai ter que montar de novo. Aí se o sistema não estiver preparado para isso, pode gerar meio que um caos desnecessário no sistema, né? Tanto que ele deu erro aqui falando que todos eles, quando na verdade, né, quando eu visualizei anteriormente, tentou que o superusuário não estava, depois ele foi lá e apagou, etc. O certo mesmo é eu fazer uma mount e desmontar o dispositivo manualmente, né? Ou seja, executando aqui, por exemplo, o comando. Na verdade, deixa eu montar eles de novo, né? Vou fazer o seguinte, deixa eu dar um Ctrl R aqui. Eu vou buscar aqui os discos. Ó, vou montar esse. Vou deixar um só, né? Só pra gente... Beleza, então vou dar aqui um mount. Simplesmente... No caso aqui eu posso usar o caminho absoluto, né? Ou posso usar o caminho simplificado, até porque eu estou na pasta, né? Lembrando que tem que ser superusuário. Perfeito? Aí a partir desse momento o ponto está desmontado. Então se você encaixasse um USB na sua máquina, um pendrive, se isso aqui tivesse montado, sinal que você não poderia desligar ele de qualquer forma, que você poderia dar algum problema. Então você tem que desmontar para poder mexer no dispositivo, tá? Então é assim que a gente trabalha construindo partições. Aí agora na nossa próxima aula a gente vai falar aí um pouco aí de LVM, né? De algumas coisas de LVM.